Vamos, pessoal, falar um pouquinho sobre toxina botulínica? Então, duas dúvidas que eu basicamente recebo com muita frequência em relação à duração do efeito do Botox e, além disso, sobre pontos avançados que apresentam maior risco de complicação. Então, em relação à duração do efeito da toxina, isso vai depender muito de fatores individuais do próprio paciente, além disso, a técnica aplicada pelo médico. Então, se houver uma aplicação de unidades por ponto abaixo do recomendado para aquele tipo de ruga, para aquele tipo de força de contração muscular, haverá um efeito menor. Então, dessa forma, de uma maneira bem genérica, eu explico para vocês que existem realmente pacientes que apresentam uma duração mínima por conta de uma técnica inadequada. Então, quantidade de toxina menor do que deveria naqueles pontos. E fatores do próprio paciente que são observados à medida que o paciente vai voltando no médico para reavaliar. Em relação aos pontos avançados, então os pontos tradicionais que normalmente são feitos em praticamente todos os pacientes são para aliviar as rugas do bravo, que são essas rugas que ficam entre os olhos, as rugas da fronte e as rugas palpebrais que ficam na lateral dos olhos. Então nós consideramos principalmente pontos avançados aqueles que geram um risco maior de complicação. Todos os pontos podem apresentar efeitos inestéticos, efeitos adversos, porém, na região do terço inferior da face, o profissional que realiza tem que ter uma destreza muito grande, porque os músculos aqui são bem pequenos, muito interligados um ao outro. Então, quando a gente faz a toxina botulínica, a gente pretende observar a melhora na função muscular, não só a melhora estética. Então, é muito importante que a gente avalie toda a contração, e isso não é receita de bolo, para que não haja um efeito indesejado. Então, alguns músculos, por estarem interligados a outros, quando paralisados, geram, por exemplo, uma abertura ocular muito grande, que aí você fica com aquela elevação grande da sobrancelha, com o olhar de Mefisto. Por outro lado, você pode ter uma queda da pálpebra, se a aplicação for feita também, pegando o músculo que eleva a região da pálpebra. Então, isso tudo é importante você saber, porque as complicações não são raras, né? Felizmente são reversíveis, né? Eu mesma já tive uma pitose, uma queda da pálpebra, mas reverte depois de algumas semanas. Então, o bom da toxina é que a gente sabe que, apesar de haver um risco de um efeito indesejado, todas as reações adversas são reversíveis. Um outro ponto que normalmente é feito, às vezes com muita frequência, mas que também nem sempre é indicado para todos os pacientes, é o ponto do sorriso gengival. Então, o sorriso gengival é quando o paciente expõe mais de 2 milímetros da gengiva ao sorrir. Porém, não são todos os pacientes que apresentam indicação de emprego da toxina botulínica. Existem outros procedimentos, como procedimentos cirúrgicos e até preenchimento, que podem aliviar o sorriso gengival. Então, às vezes o paciente apresenta um lábio com uma distância muito grande do nariz e outros fatores que precisam ser avaliados. Então, esse ponto tem que ser muito bem feito para evitar a simetria. Além disso, na região do queixo, né, a gente tem um músculo aqui que deprime a comissura labial, que puxa o canto do lábio para baixo. Então, ele também pode ser paralisado. A gente pode usar toxina para diminuir a força de contração desse músculo, mas também tem que ser uma aplicação precisa para evitar também a simetria, que é uma coisa até bastante frequente. E o músculo do queixo, que também a gente paralisa muito com o objetivo de evitar essa rotação do queixo para cima que ocorre com o envelhecimento, que isso ocorre por perda óssea, mas também por uma contração mais exagerada do músculo mentoniano. Então, quando a gente faz essa diminuição da força de contração com a toxina e preenche essa região, simulando o volume ósseo que o paciente está perdendo, a gente consegue evitar que com o tempo o queixo vá se encontrando com o nariz, porque ele tende a subir. Então, basicamente, são essas áreas, né? E o pescoço, que eu também não posso esquecer, que é um músculo que precisa normalmente ser tratado após os 30 anos,
mas que também deve ser uma aplicação precisa para evitar alguns efeitos adversos. Bom, quando a gente faz a aplicação do músculo platisma com o objetivo de diminuir aquelas bandas que formam na frente, lembrando o pescoço de peru, a gente também consegue prevenir a formação do bulldog na região da lateral aqui, quando você percebe que o contorno da mandíbula está começando a ficar prejudicado, e isso também tem comprometimento muscular. Então, quando a gente alivia a força da parte superior do platisma, você não só melhora o contorno da face, mas também diminui aquelas rugas em acordeon que ocorrem quando a gente sorri. Então, tem que discutir bastante com o seu médico, porque praticamente quase todos os pacientes apresentam indicação de fazer pontos avançados, além do tratamento do terço superior da face, e tem que ser realmente uma aplicação muito precisa nesses pontos para que você diminua a frequência de efeito adverso.